A gente até conversava agora há pouco na redação. Se não tivesse técnico, seria melhor, né? O Flamengo sem um técnico teria conquistado algo que com ele não conquistou. Perdeu tudo. Talvez fique como lição para ele e para o próprio Flamengo. Porque eu lembro que a gente estava aqui nessa mesa no dia que o Flamengo optou por não dar continuidade ao trabalho do Dorival e eu dizia, o Flamengo está errando. Porque o Dorival deu ao Flamengo 2 títulos e o Flamengo vai buscar a ilusão de que um técnico estrangeiro tem mais capacidade tática para desenvolver o time. Um desastre o trabalho tático do Vitor Pereira. Um desastre. Vou passar para o Pedro Ivo. Vamos resgatar aquela imagem do Diniz? Claro, por favor. Que é maravilhosa, porque é uma imagem muito simbólica, é uma imagem histórica, gente. A gente está falando de um treinador sempre muito promissor, que sempre entregou muito, um cara obcecado pelo trabalho, um cara com uma mentalidade assim, muito diferente do que a gente costuma ver em outros técnicos do futebol brasileiro. Elogiado por treinadores aqui dentro mesmo. Treinador do Flamengo, ele nem vai dormir como treinador do Flamengo hoje. Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Brenner, Eugênio, Vitor, fã de esporte com a gente. Acho que vai muito na linha do que o Eugênio falou. Pode dormir. Agora, como ele vai acordar amanhã, como vai ser a semana dele, é muito difícil acreditar... Como será que está o vestiário do Flamengo agora, né? Por tudo que se ouve. Há uma dúvida atual do Flamengo, até se caso seja demitido, se ele tem que falar. O medo do que ele pode vir falar numa coletiva... Não tem nem que falar, né? Tamanho... Eu não colocaria ele na coletiva, não. O descolamento da realidade que ele apresentou em alguns momentos. Agora, eu acho que não tem clima, né? Porque aí não tem mais uma avaliação sobre o trabalho, pode evoluir, não pode. Está muito claro que o Flamengo, nesse momento, torcida não quer, o resultado não dá lastro ao Vitor, o departamento de futebol não tem convicção em como gere futebol, porque o Eugênio falava muito em como começou, né? E como começa? Começa com um discurso de esse elenco é bom, mas precisa trazer alguém que tire um pouco mais. Ele não tira nada mais, ele não evolui, ele não constrói, ele tenta colocar o selo dele, mas você não vê a digital, e ele termina tentando salvar naquela, vai ser um Flamengo e Fluminense, então eu preciso me agarrar ao resultado. Como é que é? Qual é a principal característica desse Flamengo? Jogar, ter a bola? Não, eu prefiro não ter a bola. No primeiro jogo ele não tem a bola, mas ele consegue um resultado. Um 2-0, talvez... Do emocional também, algo que se cobrava muito das equipes do Diniz, ter esse preparo, esse estofo mental para lidar com decisão e conquistar um título. Então, de fato, foi um Fluminense que conseguiu e se consagra merecidamente bicampeão carioca, porque a gente precisa lembrar, é o 2º título consecutivo do Fluminense, colocando seu maior rival na roda. O Fluminense, pelo 2º ano seguido, colocou o Flamengo na roda, porque quando o Abel era o técnico, o Fluminense também conseguiu jogar esse futebol contra um Flamengo com elenco superior. E, para mim, isso pesa contra a diretoria do Flamengo, porque você ter um clube com um elenco que é superior, a vantagem financeira que o Flamengo tem hoje sobre o Fluminense e ter essa freguesia incômoda para um rival como o Fluminense, que desenvolve um trabalho de futebol mais competente, isso daí é um grande demérito para a diretoria do Flamengo. Então a gente tem focado muito nesse duelo Diniz e Vitor Pereira, mas agora esse é o momento de jogar holofotes na diretoria do Flamengo. Uma diretoria que muitas vezes está mais preocupada com assuntos alheios ao futebol, muito focada na política, extremamente política, e agora começa até articulação nos bastidores para extensão de mandato de presidente, e algo que para o Landim, se isso se confirmar de fato, o Landim já veio a público negar, mas se viesse confirmar, é algo bastante estranho, e até do ponto de vista de sustentação política, ele vai ser muito cobrado e questionado por isso. E num momento também em que a figura do Marcos Braz parece intocável. Gente, o Marcos Braz, que é o homem forte do futebol, que é o vice-presidente, ele não pode passar incólume por mais... Eu não digo, não é nenhuma derrota. Você perder um campeonato para o maior rival, isso daí faz parte do jogo. Mas da forma como acontece, o Marcos Braz é a pessoa, a figura que vai buscar o Paulo Sousa na Europa. Até aquela Eurotrip dele. Buscar o Torran também. Com o Bruno Spindel. O Eurotrip e o Egotrip também. Né? Também. E sempre espetacularizando, né? A expedição do Braz. Parece um descobridor dos mares quando vai para lá buscar treinador. Não, e a gente precisa questionar essa figura, não só a pessoa Marcos Braz,
mas essa função do vice-presidente do Flamengo. O Palmeiras hoje tem vice-presidentes. Ninguém sabe o nome. As pessoas sabem que quem manda no departamento de futebol é o Anderson Barros. Ali há uma estrutura profissional. E no Flamengo, enquanto o futebol for tocado por figuras políticas como o Marcos Braz, e não é nenhum exagero dizer que o Marcos Braz é uma figura política, porque é literalmente. O cara é vereador. E aí muita gente vai dizer, poxa, mas enquanto político, o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas vamos fazer um cálculo simples. Enquanto o senhor Marcos Braz estava em campanha política para tentar dar um salto na sua carreira, virar deputado federal, o planejamento do ano de 2022 já estava executado. Ali não mudava muita coisa. Mas quem garante que durante esse momento de foco total, que o cara estava... A preocupação principal da vida dele era se tornar deputado federal. Nesse momento, na janela ali de 2022, o Flamengo contratou Vidal, uma contratação que até agora não emplacou, Pulgar, um jogador que não conseguiu se recuperar a tempo para a final e também não rendeu no Flamengo. Varela, outro jogador questionado, não resolveu o problema da lateral. Foram 3 contratações com assinatura de Marcos Braz em campanha. Então, e esse planejamento, de certa forma, é atrapalhado, porque depois da campanha ele toma a decisão, e é uma decisão muito autoral do Marcos Braz, de trocar Dorival por Vitor Pereira. E ali esse planejamento de temporada de 2023 do Flamengo é questionadíssimo, muito questionável. Como o Flamengo começou a se preparar para o Mundial, o timing de retorno do elenco. Mas quem vai questionar isso lá? Então, e quem hoje tem coragem de questionar o Marcos Braz, o técnico, o dirigente que vai render ao Flamengo um prejuízo de mais de 20 milhões de reais só com multa de técnico. Porque se sente confortável para fazer. Não estou fazendo uma defesa do treinador. Nesse momento não tem defesa, não tem ataque, não tem meio campo, não tem absolutamente nada. A situação ficou tão complexa que a diretoria do Flamengo deve estar no vestiário agora. Se não tomar uma decisão, deve estar pensando, o que eu faço? Porque para mandar embora um técnico, você precisa trazer outro. Você precisa pensar em quem trazer, né? E aí eu começo a pensar em nomes. Aqui vai trazer um estrangeiro agora. Será que eles já não estão fomentando esse nomezinho, não? Não, devem estar fomentando já há algum tempo. Outra semana. Mas trazer um estrangeiro agora é complicado. Não, mas vai cair no círculo vicioso, Birner, das outras temporadas. É contratar o técnico estrangeiro, tentando passar um verniz de modernidade, não dá certo. Mas o círculo vicioso agora é trazer um brasileiro. Não, traz o brasileiro com perfil de acolher o elenco, lidar com vaidades. Não, mas não tem tantos mas se você trouxer um estrangeiro agora, com o bonde andando, será que não vai ter um problema de novo? Adaptação... Vai. Sampaoli, eu ouvi falar muito de Sampaoli. E a cartada Jorge Jesus, que está sempre ali. Sampaoli não é um sujeitinho fácil, não. Nossa senhora, eu fico pensando o choque do Sampaoli com esse elenco do Flamengo. É um choque, né? Porque o Sampaoli, ele saiu do Atlético com um baita trabalho e com muitos problemas de relacionamento. Ele saiu do Santos com um baita trabalho e com problemas de relacionamento. Sempre. O Sampaoli é um cara personalista, difícil de lidar. Aliás, eu tô pensando aqui uma coisa agora. Eu posso estar totalmente equivocado, né? O Dorival não é um cara personalista, então ele contrapõe um pouco o que eu penso. Mas você tem uma direção onde tem personalista. Você tem um time com muitos personagens, né? O Brenner citou assim uma coisa e eu concordo com ele totalmente. Você olha para o Palmeiras, e eu estou dando exemplo do que é um jogo coletivo, bem jogado, etc. E você não sabe quem são os vice-presidentes, né? Ou você não pensa neles. Essa é uma coisa boa. Você sabe quem manda não aparece. A figura principal é a do treinador e talvez isso facilite o trabalho ali. Vamos lembrar que o Abel não foi a primeira, a segunda, nem terceira opção do Palmeiras, mas ele está ali e foi dado a ele o respaldo. Será que no Flamengo um treinador com um trabalho como o do Abel se encaixaria? Ou teria o espaço? Porque o treinador que deu certo no Flamengo, outro momento, dos jogadores e etc., era um treinador extremamente personalista. Fez um trabalho maravilhoso, que é o trabalho do Jorge Jesus. Então, que tipo de técnico precisa do Flamengo? Um cara mais discreto, que deixa os jogadores brilharem, ou um personalista, que combina com o tipo de ambiente que parece que foi criado? Porque ali parece que todo mundo precisa brilhar muito, né? Lógico que a camisa está acima de tudo, mas os personagens precisam brilhar muito. E aí eu tenho o Gabigol que, histórico. Para mim o Gabigol é o segundo maior jogador da história do clube. Tá? Maior, não melhor. Segundo maior jogador da história do clube. Pedro, precisa brilhar. Everton Ribeiro, menos. Precisa brilhar. Gerson precisa brilhar.
né? Vácuo, etc. Tal. E um cara que estou sentindo muito a falta, é óbvio que não dá para jogar ainda, mas para mim é o melhor jogador de 2019 e também simboliza muito o que é a alma flamenguista, né? Que é uma coisa muito time de raça, além de técnica e tal, é o Bruno Henrique, que não precisa brilhar tanto, mas que tem assim fora a questão que não tem condição de jogar assim. Hoje à disposição, né? Então, mas eu imagino que sem condição, senão teria entrado até por uma questão que vai além da questão técnica. Colocar também o Bruno Henrique voltando de 10 meses de lesão. Muito cruel com ele. Tomando de 4-0. É uma sacanagem com o Bruno Henrique, né? E aí você vê um time com vários personagens. E quando você tem muitos personagens, você juntar esses personagens e formar um outro personagem, porque o coletivo precisa de uma personalidade, é mais complicado. E eu vejo agora uma coisa assim que ficou... Assim, ela é meio assim, ela é bizarra, mas ela é tão positiva quanto negativa. É muito complicado, porque você tem o elenco mais talentoso da América do Sul, com sobras, que sente falta um pouco, se é pra você que sente falta de um volante mais marcador ali que sabe jogar, mas é isso. É isso. O John Arrascaeta bem fisicamente e tal, mas não dá pra dizer que sente falta do Arrascaeta com o nível técnico que tem. Posso puxar pro outro lado? Só uma coisa. Mas por outro lado, você tem também um elenco que você oprime um pouco os técnicos. Sim, muito. Que é difícil de administrar. Oprime demais. Então, aqui tem como mandar isso aí. Aqui tem como mandar isso aí. A diretoria, é o que falta. Não, é o que falta. Esse é o problema. A gente já falou disso. A gente vai discutir aqui técnico do Flamengo. Eu acho que não é hora de discutir técnico, não. É hora de discutir estrutura de poder no Flamengo. Mas é o que a gente fala. E não é de agora, já é há algum tempo. Não adianta trazer um novo técnico dentro dessa estrutura que existe no Flamengo hoje. Mas eu queria falar sobre outro ponto, quando eu falo de trazer para o outro lado, é trazer para o time do Fluminense. Boa. Porque a gente fala, repete e está sempre colocando da qualidade do elenco do Flamengo. O Flamengo é um clube que, no aspecto financeiro, está profissionalizado, não no técnico esportivo. As finanças do Flamengo são geridas por profissionais. Sim. O futebol, não. O Palmeiras é gerido profissionalmente, futebol. Sim. O Fluminense, não vou dizer que é uma gestão profissional do futebol, mas com muito menos investimento. Hoje a gente pode olhar tecnicamente, o time do Fluminense não é tão inferior ao Flamengo. Eu acho que há muita inteligência na formatação de um elenco. Mas isso tem muito a ver com o que o treinador faz. Claro. No último jogo, na última rodada, ele fechou o gol e o Fluminense não caiu. Dali ele começa uma reconstrução, o Fluminense voltou a disputar Libertadores. Esse é o terceiro ano seguido que o Fluminense está na Libertadores. Ano passado caiu na preliminar, mas estava classificado também. Na anterior foi as quartas de final. Eram 8 anos fora de Libertadores, desde o fim da parceria com a Unimed. Eram 8 anos. E o Fluminense consegue montar hoje um time que, além do Fernando Diniz mudar de patamar, hoje o Fluminense tem outro patamar. O Fluminense terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro ano passado. Ele tem uma perspectiva para o resto da temporada, agora com o carimbo de um título em cima do Flamengo, ainda maior. E aí você olha para o campo, você tem o Ganso que voltou a jogar bola. Voltou a jogar bola. Vem de uma bela estreia em Libertadores. Um Ganso desacreditado. Sim. O Fluminense descobre o John Arias, que é um jogador fundamental que está gastando a bola. Não foi bem no primeiro jogo. Fundamental como ele confunde. Desde o ano passado. A linha de volante de defesa do Flamengo hoje. Ele na mudança do Diniz. Se mexe. Mas se eu for achar que não tem o dedo do técnico, eu vou achar que é mais negócio você ter o John Arias do que ter o Cebolinha ou o Gabigol. Você acha que Sem dedo do técnico. Sem o dedo do técnico? Olha, não. Você vai essa a questão. Aí não é projeto de futebol. Aí você está jogando peça ali, torcendo para dar certo. É isso. O Flamengo tem uma peça fundamental. Hoje até discuti na internet. Cara, tem um jogador no Flamengo que foi eleito o melhor da América, o Marinho. No Flamengo ele não consegue jogar. Bota o Marinho em outro time. Como o Marinho jogou no meio da semana. Como ele foi na dele. Como lateral esquerdo. Não dá. Mas o problema é que eu acho, é o projeto de futebol sempre. Sim. O Marinho, ele não é contratado a partir de uma avaliação criteriosa como ele pode render dentro do que é o Flamengo. Ele é contratado porque ele é o rei da América e eu quero contratar alguém. Pronto, é isso. Diga-se de passagem, quando ele foi contratado, ele não era mais o rei da América, hein? Mas é assim. Lá atrás o rei da América. Um time, outro ano. Falaram que eu tô precisando de ponta. Tem o rei da América ali, eu pego. Por quê? Ele encaixa. Então. Ele é um jogador que ele encaixa num time bem desenhado. E quando o John Arias foi contratado no Fluminense, alguém conhecia ele? O Fluminense viu jogando na Libertadores contra ele. Opa, esse cara aqui é interessante. Traz. Mas tem um negócio absurdo hoje que me chamou a atenção. A diferença de intensidade física dos dois times. Sim. Abissal. Sendo que um se poupou no meio de semana e o outro jogou. E isso aí agrava a questão. Mas o Flamengo ainda paga o preço com comprometimento, com convencimento. Quantas e quantas entrevistas de jogadores do Fluminense? Primeira coisa que o cara fala é como o Diniz o convence, é como o trabalho o convence. Trazer uma historinha rápida só pra gente ter uma ideia. O André teve recentemente, né?
na seleção brasileira convocado, período de treinos e jogos lá. Aí ele relatou para um profissional da comissão técnica, mas o treino aqui é uma intensidade muito baixa. Aí o cara falou, mas é assim, tem que colocar todo mundo no mesmo patamar, vem cada um de um canto. E, porque com o Diniz o que faz a diferença é como ele cobra, é como ele convence. Ele nos convence a treinar muito, não tem uma coisa de vai estourar e não. Então, assim, tem um convencimento, tem um grupo que acredita no trabalho do treinador. Do outro lado, tem um grupo desacreditado, tem o Gabriel que está dizendo que prefere jogar de 9, vai escalar de outro jeito. Hoje ele atua mais atrás do Pedro, mais atrás do Cebolinha. Os dois em posicionamento, mas estavam mais à frente do Gabriel hoje. Não tem convencimento. Tem um grupo que entra sob total desconfiança, pressionado, porque se não ganha hoje, o projeto volta para a estaca zero, como é no início do ano. Então, assim, tem muitos fatores que explicam que foi o primeiro tempo. Tem para mim, o balanço do Arias ali atrás do Gerson, eu acho que tem do Thiago Maia. Hoje, duas mudanças fundamentais hoje no Fluminense em relação ao jogo de semana passada. O Arias jogar bem, porque semana passada ele não tinha condição de jogo. Do Alexander e do Martinelli, né, que você falou também. O Arias, no jogo de semana passada, ele disputou 41 duelos, ganhou 15. Foi o jogador que mais disputou, ele não fugiu do jogo, mas ele não estava bem, então ele perdia as bolas. Hoje não. Hoje ele fez um partidaço. Então, essa é a primeira mudança. O Arias jogou muito. Outra mudança, o Alexander no meio-campo. Que partida fez o menino? Baita partida. Jogou muito. Jogou mais do que ele mesmo vinha jogando na lateral. Porque o meio-campo é a posição dele. É o treinador e é o clube que permitiu ao técnico contratar uma estrela. E aí chega a estrela para a lateral esquerda e o menino vai jogar no meio de campo. Eu acho que Arias e Alexander foram a maior diferença hoje em relação à semana passada. Porque o Martinelli jogou mal até se machucar. E o Arias estava meio campo semana passada e ganha meio de campo hoje. Ganhou meio de campo. O Fluminense, mesmo com um elenco relativamente envelhecido, jogadores experientes, o Marcelo voltando agora, ainda certamente não está 100%, esse time do Fluminense conseguiu engolir fisicamente o Flamengo numa final. E isso, para mim, também tem a ver, além de trabalho de técnico, além de convencimento, com preparação física. O Flamengo se preparou mal no aspecto físico para essa temporada. E tudo começou 40 dias de férias. Lá atrás, com planejamento. Mas aí eu não consigo entender como é que... Os caras ficaram 2 semanas sem jogar, pouparam o time titular no meio de semana, um erro para mim. Pouparam o time titular no meio de semana. Coisa que o Flu não fez. Eu acho que mas aí quem... Não dá para explicar pelo aspecto físico, mas não pode ser. Mas quem cobra essa galera? No ano passado, no início do ano, o Marcos Braz tinha prometido explicação sobre processos no Flamengo, departamento médico, porquê de várias lesões, integração entre departamentos, algo que é sempre questionado nas entrelinhas por técnicos que saem do Flamengo, e essa explicação nunca aconteceu. Explicação de Marcos Braz, diretoria do Flamengo, departamento de futebol, é demitir e apresentar técnico novo. Não existe ali uma metodologia, uma linha de trabalho no Flamengo. E isso, pela potência financeira que o Flamengo se tornou, é inadmissível. E quem tem de ser cobrado por essa parte não é o treinador. Não é, se ficar só no Vitor Pereira, o Flamengo vai tapar sol com a peneira. Breiner, só para corroborar o que você disse, se você pegar o meio-campo e ataque do Fluminense hoje, a dupla de volantes, André Alexander, base, John Arias, Keno, Ganso e Cano, que veio em fim de contrato, o Gerson sozinho custou muito mais que todos esses jogadores. Não estou dizendo nem que o Flamengo não vai fazer uma temporada, no final das contas, com conquistas maiores que a do Fluminense, que ele continuar com mais condições. Mas quando você fala de investimento, e nós estamos em abril, só o Gerson custou mais. Você criticou o Gerson com razão, não tem jogado tão bem. Mas até que ninguém tem jogado tão bem, eu não sei mas até que ponto o Gerson não ter se readaptado ao futebol brasileiro não tem a ver com questão física.